Olá, seja bem-vindo à TV Justiça, ao programa Saber Direito Responde. Hoje, nós iremos resumir, mediante perguntas e respostas dos nossos estudantes presentes e dos internautas que nos encaminharam vídeos, os assuntos que nós tratamos aqui durante os nossos 5 encontros. Eu espero que você aproveite cada minuto desse programa, onde nós buscaremos abordar, responder de forma objetiva todos os temas que foram tratados durante o período em que estivemos juntos falando sobre licitações públicas. Para iniciar este programa, eu gostaria de chamar a estudante Ana Paula, estudante de Administração Pública, que vai nos brindar com uma pergunta. Ana Paula, você está com a palavra. Professor, gostaria de saber por que a administração pública deve firmar suas contratações por meio de licitações. Ana Paula, excelente pergunta. Por quê? Porque a observação do dever de licitar decorre da Constituição Federal. Essa observância do princípio do dever constitucional de licitar, preservada no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, determina que a administração direta ou indireta, ressalvados os casos previstos em lei, e nós tratamos de quais são essas ressalvas, todos os demais contratos, para obra, serviço, fornecimento, alienações, serão realizados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de participação a todos os interessados, que inclua em seus editais cláusulas e condições específicas para o fiel cumprimento do objeto do contrato. Daí decorre a necessidade de a administração realizar licitações para contratação de obras, serviços e compras. Vamos passar agora à pergunta de um internauta que encaminhou um vídeo para a gente. Meu nome é Ziliana Maia de Souza Simplício dos Santos, sou da Faculdade Maurício Nassau da Paraíba, Campina Grande. Só estou no 5º período de Direito e queria fazer uma pergunta para o professor. Do que se trata a contratação de remanescentes por meio da dispensa de licitação e quais são os cuidados que a administração deve adotar? Ziliana, excelente pergunta. Por quê? Porque a gente já ouviu falar em situações onde a administração contrata sem licitação. É perfeitamente possível. E nós estamos a reportar um instituto chamado inexigibilidade de licitação ou dispensa de licitação. De acordo com a sua pergunta, a contratação de remanescente de obra, fornecimento e serviço, ela constitui uma prerrogativa da administração para aqueles casos onde anteriormente a administração havia celebrado um contrato, mas que por uma situação externa houve necessidade da rescisão daquele contrato. Ou seja, houve a contratação inicial, rescisão de contrato, o contratado não concluiu o objeto. Aí a administração tem, com base no artigo 24, a prerrogativa de dispensar a licitação para a contratação desse remanescente. Os cuidados que a administração deve adotar é verificar que o remanescente será contratado ao preço e nas condições que aquele contratado foi inicialmente chamado. Esse é o cuidado que a administração deve adotar. E, além do mais, fiscalizar efetivamente para saber, para identificar se aquele contrato vai ser cumprido fielmente ou se haverá necessidade de outros procedimentos administrativos. Nos prestigia com sua presença o estudante Fernando do curso de Direito, que também participa encaminhando as perguntas. Fernando, você está com a palavra. Professor, eu gostaria de saber se as entidades de terceiro setor elas estão obrigadas a licitar de acordo com a Lei 8666. Muito interessante sua pergunta, Fernando. As ditas entidades do terceiro setor, entidades privadas sem fins econômicos, sem fins lucrativos, devem ter os seus regulamentos próprios, observados os princípios gerais da Lei 8666, para realizar as suas contratações. Realizar estas contratações, observando o princípio da moralidade, e quando ela recebe recurso público, além de observar os princípios da própria Lei 8666, esses regulamentos deverão estar publicados para que todos dele tomem conhecimento em relação aos procedimentos administrativos que aquela entidade vai observar.
Eu gostaria agora de passar ao internauta que encaminhou também uma pergunta para nós. Meu nome é Pedro Furbringer e sou aluno do 4º semestre de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor, tenho uma pergunta. O que são cláusulas exorbitantes em um contrato administrativo? Pedro, pergunta super interessante. Por quê? Porque em um contrato administrativo nós temos algumas características que diferem do contrato de natureza privada. Essa característica que o contrato administrativo possui de deter as cláusulas exorbitantes em favor da administração é nada mais, nada menos do que a tradução da supremacia do interesse público em detrimento do privado. No artigo 58 da Lei 8.666, nós temos 5 situações onde nós descrevemos como cláusula exorbitante, porque o próprio artigo 58 faz referência explícita a ela. Então, eu posso relacionar aqui rapidamente com você a possibilidade de modificá-los unilateralmente para melhor adequação aos interesses da coletividade. Nós temos uma cláusula exorbitante, que é a possibilidade da rescisão unilateral do contrato administrativo. Nós temos aí o dever de fiscalização dos contratos administrativos. Nós temos as sanções administrativas na medida em que a administração poderá aplicar as suas penalidades em decorrência do descumprimento contratual. E, por fim, no inciso 5, nós temos aí a possibilidade da administração utilizar os recursos materiais, os recursos humanos para poder apurar responsabilidade em eventual rescisão de contrato e até para manter esses contratos em vigor. Dando continuidade, eu gostaria de passar a palavra para a Ana Paula para que ela faça a sua pergunta. Ana Paula, você está com a palavra. Professor, no Brasil existem 2 leis que regem as licitações e contratos. A Lei 8.666 de 93 e a 10.520 de 2002. Quais as principais diferenças entre elas? Excelente pergunta, Ana Paula. É importante que nós, operadores do direito, principalmente aqueles que estão se relacionando às licitações públicas e que temos como base a Lei 8.666 de 1993 e a 10.520 de 2002 como base de estudo, nós precisamos saber efetivamente a diferença, se existe diferença e quais são essas diferenças entre uma e outra. Em relação à diferença substancial entre a Lei 8.666 de 1993 e a 10.520 de 2002, nós temos aí a questão voltada ao procedimento de julgamento, nós temos a questão voltada ao tempo de disponibilidade do edital na praça em relação às licitações anteriores, nós temos a unificação da fase recursal no caso do pregão, quer seja na forma presencial ou eletrônica, nós temos a questão da inversão também do procedimento de finalização da licitação. Então, se pudéssemos esmiuçar esses procedimentos, como é que nós trataríamos? Na Lei 8.666, procedimento de julgamento previsto está no artigo 44 e 45. Na Lei 10.520, no artigo 4º. Na Lei 8.666, nós habilitamos ou inabilitamos, abrimos prazo para recurso, abrimos prazo para impugnação de recurso e abrimos proposta comercial ou técnica dos licitantes habilitados. No pregão eletrônico ou presencial, nós publicamos o edital, realizamos a sessão pública, pregoeiro classifica as propostas, passamos para a fase de lances e vamos classificar a proposta mais bem colocada e verificar. A partir dessa classificação, abrimos a habilitação e somente a habilitação desse que está mais bem classificado. No pregão, não havendo intenção de recurso, o pregoeiro pode já diretamente adjudicar. Bom, Túlio, então houve uma modificação na finalização do processo? Houve. Por quê? Na concorrência, tomada de preço e no convite, a comissão de licitação encerrava o processo e encaminhava para que a autoridade competente homologasse e adjudicasse o objeto. No pregão, não havendo intenção de recurso, o pregoeiro já está autorizado a realizar a adjudicação. E lembrando que o ato de adjudicar significa dar preferência para alguém que reuniu todas as condições previstas no instrumento convocatório. E com isso a gente tenta estabelecer aí o mínimo de distinção entre uma e outra, ok? Nós iremos para um rápido intervalo, não saia daí, nós já voltamos com mais perguntas e respostas. Obrigado.
Estamos de volta para mais um bloco sobre o programa Saber Direito Responde. Eu gostaria já de dirigir ao estudante Fernando para que ele apresente a sua pergunta. Fernando, você está com a palavra. Professor, empresas públicas e sociedades de economia mistas, elas seguem o processo de licitação da Lei 8666? Muito interessante o seu questionamento, Fernando. Até 2016, as empresas públicas e sociedades de economia mista, elas observavam os princípios gerais da Lei 8666, mas elas tinham alguns regulamentos próprios para poder realizar as suas licitações. Mas havia uma deficiência do nosso sistema jurídico. Por quê? Porque o artigo 173 da Constituição Federal, no que diz respeito às licitações promovidas por empresas públicas e sociedades de economia mista, até então não estavam regulamentados. A partir da edição da Lei 13.303 de 2016, essas entidades da administração indireta passaram a observar em totum a Lei 13.303 de 2016. Eu chamo a atenção para um artigo bem interessante, que é o artigo 40 da Lei 13.303 de 2016, que retrata a necessidade da adaptação dos seus regulamentos à nova realidade jurídica. Muito interessante, que aí, a partir desse momento, esgota-se a discussão se utilizaria ou não a Lei 8666. A partir de agora, não se utiliza mais a Lei 8666. E a partir de agora, digo 2016 em diante, né? A partir da vigência da 13.303. Vamos agora para uma pergunta apresentada por um internauta. Em quais casos o contrato administrativo será obrigatório? Pedro, feliz coincidência, nós havíamos até inclusive mencionado alguma coisa nesse sentido, mas para a Lei 8666, o contrato administrativo ele é obrigatório em decorrência da concorrência, da tomada de preço, da dispensa e da inexigibilidade, cujos valores estejam compreendidos entre essas duas. Nos demais casos, ele será facultada a sua celebração, tá? Ele pode ser substituído por instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho, ordem de execução ou ordem de fornecimento de serviço. Ana Paula, você tem alguma pergunta? Existem princípios básicos a serem seguidos no processo licitatório. Quais são eles? Ana Paula, a Lei 8666, em seu artigo 3º, descreve de forma explícita quais são os princípios que a administração deve se submeter, dentre os quais nós destacamos o do desenvolvimento nacional sustentável, da seleção da melhor proposta, o princípio da isonomia, mas principalmente aqueles que estão ali vinculados ao próprio procedimento de julgamento das licitações, que é o princípio da legalidade, é o princípio da impessoalidade, da moralidade administrativa, da publicidade, da eficiência, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e todos aqueles que são correlatos às compras governamentais. Com isso tudo, é possível que nós tenhamos um processo administrativo licitatório, levando em consideração o atendimento aos pilares ou à base conceitual, à base principiológica, para depois desdobrarmos nos procedimentos em si. Vamos passar para a pergunta de mais um internauta. Quais são as características da modalidade de pregão? Muito interessante, né? Nós podemos aqui mencionar que a modalidade de pregão tem características relevantes frente ao serviço que ela presta para as organizações. Ela tem a característica da celeridade, o procedimento dela é mais célere. Nós temos a inversão dos procedimentos, no caso do julgamento e habilitação. Nós temos a unificação da fase recursal. No âmbito da administração federal direta, do Poder Executivo, nós temos o Decreto 5.450 de 2005, que estabelece que o pregão será obrigatório para a aquisição de bens e serviços comuns, preferencialmente a sua forma eletrônica. Essa é uma outra característica substancial em relação a essa modalidade. E quando eu digo celeridade, eu digo a diminuição do quê? Do tempo de disponibilidade do edital na imprensa oficial, na praça, para que os interessados possam participar. Eu tenho ali a celeridade no que diz respeito à inversão das fases, a unificação da fase recursal e a simplificação no que diz respeito a não termos excesso de exigências nesta modalidade. Eu fecharia nesse sentido, é uma modalidade de licitação que nos apresenta um procedimento mais simplificado, mais ágil, mais célere,
e até mais isonômico no ponto de vista em razão da sua própria natureza jurídica. Bom, vamos passar agora a palavra para o Fernando. Fernando, você tem alguma pergunta? Tenho sim, professor. O senhor falou sobre rescisão de contrato administrativo. Eu gostaria de saber se é possível ocorrer rescisão unilateral do contrato administrativo, seja por parte da administração pública ou por parte de quem está contratando, do particular. E quais as hipóteses? Existem hipóteses taxativas ou exemplificativas em alguma lei ou na própria 8666 de 93? Fernando, sua pergunta é muito interessante, por quê? Porque ela já faz a indução de nós buscarmos lá no fundamento dos contratos a própria cláusula exorbitante, que é o poder da administração rescindi-los unilateralmente. Bom, agora a gente precisa começar a distinguir os procedimentos de rescisão. Primeiro, se nós falarmos em cláusula exorbitante, rescisão unilateral, prevista no artigo 79, inciso 1 da Lei 8666. O interessante nessa perspectiva de analisarmos os casos de rescisão contratual, nós vamos notar que o 79.1, ele faz referência a algumas situações, onde eu tenho a rescisão unilateral em razão de inexecução contratual, onde eu tenho a rescisão contratual decorrente de alguma ilegalidade que foi cometida na execução contratual, e onde eu tenho a rescisão unilateral em decorrência de fato superveniente, desde que devidamente comprovado. Veja, nós temos ali, se nós pudéssemos traçar uma linha imaginária conceitual, o artigo 79, inciso 1, se relaciona diretamente com o artigo 78, 1 a 12 e 17, então o artigo 79.1 se relaciona diretamente com o artigo 78, incisos 1 a 12 e 17, trazendo taxativamente quais são os casos de rescisão unilateral. Da mesma maneira que lá na alteração contratual, na modificação, eu tenho uma relação taxativa, eu tenho um rol que não pode ser tratado de maneira exemplificativa, aqui no 79 eu faço essa mesma perspectiva. Ou seja, existe possibilidade de rescisão unilateral? Existe, desde que reste comprovado, mediante o contraditório e a ampla defesa, de que ou houve uma inexecução contratual, e ali pode ser por uma série de fatores, ou houve alguma ilegalidade praticada no curso daquele contrato, ou há um fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela administração. Fernando, nos demais casos, eu tenho a rescisão consensual e eu tenho a rescisão judicial. Aí eu teria essas três situações para promover a rescisão. E a primeira delas se reporta e se retrata efetivamente a uma cláusula exorbitante. Vamos agora a um vídeo encaminhado por um internauta. O que é uma inexigibilidade de licitação? Pedro, uma inexigibilidade de licitação nada mais é do que uma exceção ao dever de licitar, onde a administração detecta que a competição é inviável. E quando ela detectar que é inviável, ou seja, não existe equivalente no mercado que possa satisfazer os seus interesses, ela vai se socorrer do artigo 25 caput ou dos incisos 1, 2 ou 3 do próprio artigo 25 da Lei 8666. Nós temos a inviabilidade de competição prevista no artigo 25 com um rol exemplificativo. Diferentemente do artigo 24, onde eu tenho um rol taxativo de situações. Então, no 25, por exemplo, no caput, nós temos a possibilidade de trabalhar o credenciamento de todos, como uma inviabilidade de competição. No inciso 1, nós temos o fornecedor que é exclusivo, o produtor que é exclusivo e as características para a sua demonstração. No inciso 2, nós temos a contratação de serviço técnico profissional especializado com a empresa ou profissional que estejam se relacionando intimamente ao artigo 13 da Lei 8666, onde nós estamos reportando a contratação de serviço técnico profissional especializado. E no 25.3, nós temos a contratação de profissional ou de qualquer profissional do setor artístico, diretamente ou por seu empresário. Então, Pedro, a inexigibilidade de licitação nada mais é do que demonstrar
que não existe equivalente no mercado, é inviável comparar um e outro, e aí sim contratar aquele que é o mais ideal para atender os objetivos da organização. Ok? Vamos passar agora para Ana Paula. Ana Paula, você tem uma pergunta? Pois não. Uma licitação ela é feita por etapas que seguem uma ordem cronológica e devem sempre ser respeitadas. Qual é essa ordem? Interessante sua pergunta, tá? Porque a licitação é um procedimento administrativo formal e, como tal, deve observar o passo a passo. Nós nunca podemos queimar uma etapa ou partir para a etapa subsequente sem concluir a etapa anterior. Em concorrência, tomada de preços de convite, a etapa da licitação, contando a fase interna à fase externa, ela se subdivide nos seguintes atos. Na fase interna, elaboração do projeto básico, levando em consideração as disposições contidas no artigo 6º da Lei 8666. Na fase interna, elaboração da minuta de edital, nos termos do artigo 40 da Lei 8666. A análise prévia desse edital pelo órgão consultivo, para dar atenção ao parágrafo único do artigo 38. Depois de publicado o edital, divulga-se o edital na imprensa oficial de acordo com a modalidade. Concorrência, então nós vamos divulgar no Diário Oficial da União, em se tratando de órgãos e entidades que se relacionam com a União, ou que estão na União, ou que é a União que promove essas licitações. E aí observados os prazos que esse edital vai ficar na praça, né? Concorrência técnica e preço, 45 dias. Concorrência do menor preço, 30 dias. Tomada de preço, técnica e preço, 30 dias. Tomada de preço, menor preço, 15 dias. E assim sucessivamente. Agora, a etapa de julgamento, após elidido esse prazo que o edital fica disponível na praça, a comissão de licitação recebe os invólucros contendo os documentos de habilitação e as propostas comerciais na concorrência do tipo menor preço. Se fosse uma concorrência do tipo técnica e preço, ela receberia os invólucros contendo a habilitação, a proposta técnica e a proposta comercial. E como é que se desenvolve esse procedimento? Comissão de licitação abre envelope de habilitação. Habilita ou inabilita? Se todos estiverem presentes, todos tomam conhecimento do resultado, a administração, inclusive pode até perguntar se eles abrem mão de recorrer naquela fase do processo administrativo. Mas se tiver um ausente, a administração é obrigada a divulgar na imprensa oficial, no Diário Oficial da União. Aguarda-se o prazo de 5 dias úteis para os eventuais recursos. Após esse prazo de 5 dias úteis, aqueles que apresentaram recursos, a própria comissão tem que intimar os outros para que possam apresentar a impugnação a esses recursos administrativos. Ao final, abre-se a proposta comercial apenas, tão somente dos licitantes habilitados. E esse procedimento é realizado também para a fase de proposta comercial. Ao final, a comissão de licitação vai elaborar um termo circunstanciado, relatando o melhor classificado e o último classificado e passar para a autoridade competente a homologar e adjudicar a licitação nesses termos. Na modalidade de pregão, nós temos um procedimento um pouco diferente. Tá? Esse procedimento relaciona-se a quê? A necessidade da fase interna, elaboração do termo de referência, elaboração da minuta do edital de acordo com o artigo 4º da Lei 10.520 de 2002, minuta de edital aprovada por órgão consultivo, até para que possamos observar o parágrafo único do artigo 38, divulgação do edital de acordo com o valor estimado da contratação, conforme previsto no artigo 17 do Decreto 5.450, sessão pública do pregão, lances, licitante mais bem classificado, abre-se habilitação, tem intenção de recurso, não tem intenção de recurso, o pregoeiro já pode adjudicar o objeto e encaminhar a autoridade competente para os procedimentos. E assim nós encerramos mais um programa Saber Direito Responde. Obrigado a todos vocês pela participação. Obrigado a você, telespectador, a você, internauta, que nos acompanhou até aqui. Obrigado a toda a equipe técnica que nos agraciou aqui com um serviço profissional. Obrigado, diretor. Obrigado a todos os profissionais da TV Justiça e os meus sinceros agradecimentos pelo excelente trabalho que a TV Justiça vem desenvolvendo. Muito obrigado e até a próxima.
Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.